Relatos assombrosos. Primeiro relato: o círculo de sangue. Eu nunca imaginei que uma simples brincadeira pudesse destruir tantas vidas. E talvez tenha destruído a minha também. Sei que muita gente vai ouvir isso e pensar que eu inventei, que é exagero, que estou só tentando assustar. Mas eu juro pela minha própria alma que tudo o que vou relatar aqui aconteceu. E desde aquela noite, eu nunca mais tive paz. Eu me chamo Gabriel e cresci morando em uma cidade pequena, sem muitas opções de diversão, onde eu e meus amigos estávamos sempre à procura de algo diferente para fazer. Íamos a bares, festas, jogávamos videogame, mas nada parecia preencher aquele vazio que sentíamos. Até que em um dia comum, um dos meus amigos, o Rafael, apareceu com um livro. Ele tinha ido até um sebo do centro e encontrou algo diferente. Era um livro com capa de couro, bem gasto, com símbolos estranhos na capa. Parecia um livro muito velho. Quando ele mostrou, nós rimos da condição do livro. Era o típico livro que você imagina em filme de terror. Só que quando eu toquei nele, senti um arrepio. Não sei explicar. Era como se o couro estivesse gelado. O dono do sebo, segundo o Rafael, até tinha tentado impedir a compra, dizendo que aquele livro não deveria estar ali. Mas é claro, quanto mais proibido, mais curioso a gente fica. E ali decidimos que na sexta-feira iríamos abrir o livro juntos. E na sexta-feira fomos até a casa de Lucas, que morava em uma chácara afastada. Lá ninguém nos incomodaria. No começo só tinha textos em latim, palavras que ninguém entendia nada. Mas em algumas páginas havia anotações feitas à mão, com uma tradução meio torta. E lá estava escrito: ritual de invocação, um círculo de proteção, um sacrifício de sangue. Nós rimos, claro, mas quanto mais líamos, mais ficávamos intrigados. Era como se o livro prendesse a gente. Foi então que decidimos: vamos fazer o ritual, só por diversão. Naquela noite apagamos todas as luzes. Usamos apenas velas negras que o Rafael trouxe. Ele disse que estavam junto do livro quando comprou. No chão, desenhamos um círculo de sal, seguindo as instruções. No centro, colocamos o livro aberto e, ao redor, as velas acesas. O detalhe mais perturbador era o sacrifício de sangue. A tradução dizia: uma gota é o suficiente para abrir o caminho. Todos olhavam uns para os outros, até que o Lucas pegou uma faca pequena e cortou o dedo, deixando cair algumas gotas no círculo. Depois foi a minha vez. A lâmina encostou no meu dedo e senti o corte arder. Quando o sangue pingou no chão, sentimos o ar ficou mais pesado. E então começamos os cânticos. No início era engraçado. A gente mal conseguia pronunciar as palavras em latim. Um ria do outro, como se fosse uma piada. Mas, conforme repetíamos, a coisa mudou. As risadas foram sumindo. Nossas vozes começaram a soar diferentes. Era como se houvesse mais gente repetindo com a gente. Um eco. Como se tivesse uma multidão escondida na sala. As velas começaram a tremer, mesmo sem vento. O silêncio lá fora era absoluto. Nem grilos, nada. Só a nossa voz mesmo. Foi então que eu ouvi uma voz grossa, grave. Dentro da minha cabeça,
Ela disse o meu nome, baixinho, lento, arrastado. Olhei para os meus amigos. Eles também estavam pálidos, imóveis, olhando para o centro do círculo, onde algo começou a se formar. Era como uma fumaça preta, uma sombra tomando forma, humanoide, mas distorcida, e os olhos, 2 pontos vermelhos ardendo na escuridão. De repente, o pânico tomou conta. João tentou sair do círculo, correu em direção à porta, mas foi arremessado de volta, como se tivesse batido em uma parede invisível. Caiu no chão, gemendo com o ombro deslocado. Aquela coisa, a sombra, ergueu a mão e cada vela se inclinou em direção a nós, como se o fogo fosse atraído para dentro do círculo. Na minha cabeça, a voz falou de novo: vocês me chamaram, agora me pertencem. Eu não conseguia me mexer. Era como se algo apertasse a minha garganta. Senti falta de ar. Lágrimas escorrendo sem controle. Rafael começou a rezar desesperado. Lucas gritava para apagar as velas, e foi isso que fizemos. Com a mão tremendo, bati na vela mais próxima e uma a uma fomos apagando. No instante em que a última se apagou, tudo ficou em silêncio. O peso no ar desapareceu, a sombra sumiu. Mas eu vi, na porta, antes de sairmos correndo, ela ainda estava lá, observando, esperando. Achamos que tínhamos escapado, que aquilo tinha acabado, mas não. Na verdade, era só o começo. Nos dias seguintes, cada um de nós começou a sofrer. O João, aquele que tentou sair primeiro, sofreu. Um acidente de carro, morreu na hora. Ninguém soube explicar. O Rafael simplesmente desapareceu. Saiu de casa um dia e nunca mais voltou. Até hoje, ninguém sabe onde ele está. O Lucas enlouqueceu. A mãe dele me contou que ele gritava todas as noites, dizendo que via alguém no quarto. Foi internado num hospital psiquiátrico e vivia falando coisa sem sentido, e eu fiquei o último. Marcado. A cicatriz do corte no meu dedo nunca fechou direito. É como se a pele não aceitasse cicatrizar. E todas as noites, às 3 da manhã, eu acordo, sempre, no mesmo horário, com a sensação de que alguém está no meu quarto. Já ouvi passos, vi reflexos no espelho, e uma vez senti uma respiração atrás de mim, mas quando olhei, não tinha ninguém. Eu não sei quanto tempo mais eu aguento. Sei que não fui o único a ver aquela sombra. Todos nós vimos, mas eu sou o único que restou, talvez por ter levado mais. A sério, não sei. Fato é que não importa onde eu vá, não importa se estou em casa, no trabalho, viajando, eu sempre sinto, sempre sei que ela está lá. E desde aquela noite, eu nunca mais estive sozinho. Se você está ouvindo isso, por favor, se algum dia encontrar um livro desses, não leia, não repita o que fizemos e, acima de tudo, nunca derrame sangue em um círculo, porque uma vez que você abre a porta, ela nunca mais se fecha. Segundo relato, o ritual e a invocação. Tudo começou quando eu ainda era jovem e sentia uma sede insaciável por respostas que a religião e a ciência não conseguiam me dar. Uma amiga me contou sobre um antigo ritual, supostamente capaz de invocar algo que poderia revelar segredos proibidos. Eu não acreditei de imediato.
Mas a ideia ficou na minha mente como uma sombra que não me deixava em paz. Meses depois, fui até uma livraria na minha cidade que vende livros usados. E um livro velho, sem capa, com símbolos que eu não conhecia, me chamou a atenção. Folheando, percebi que eram instruções para rituais de invocação. O texto parecia me observar, palavras que se gravavam na minha mente. Naquela noite, mesmo sem compreender totalmente, comecei a preparar o ritual. Preparei tudo o que era pedido para o ritual. As instruções eram claras, o círculo deveria estar perfeito e qualquer erro poderia abrir brechas que eu não conseguiria fechar. Eu ria de nervoso, mas dentro de mim algo me empurrava. Era como se o livro me quisesse exatamente ali. Na madrugada seguinte, apaguei todas as luzes e acendi as velas. O silêncio da casa era sufocante. Então, comecei a pronunciar palavras que não faziam sentido, em nenhuma língua humana. No início nada acontecia, mas à medida que minha voz tremia, senti o frio tomar conta do ambiente. Foi quando ouvi, não com os ouvidos, mas dentro da minha mente, uma voz dizendo: continue. De repente, as velas tremeram, o espelho escureceu como se fosse um poço sem fundo. Uma sombra com forma humana apareceu. Meus olhos lacrimejavam, mas não conseguia desviar. A voz voltou. Você me chamou, agora terá que ouvir. Eu tremia, mas algo mais forte que o medo me mantinha preso ao ritual. A figura não prometeu poder nem riqueza. Ela apenas revelou segredos da minha vida que ninguém poderia saber. Detalhes da minha infância, dores escondidas, erros que eu jamais havia confessado. Então fez uma pergunta: está disposto a pagar o preço? Eu não respondi, mas o silêncio foi interpretado como um sim. Na mesma hora, o espelho se partiu em 4 pedaços e todas as velas se apagaram de uma só vez. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo. Pesadelos constantes me perseguiam. O som daquela voz ecoava nas madrugadas. Pessoas próximas começaram a adoecer sem motivo. Eu mesmo sentia que estava definhando. Passei anos tentando desfazer o que fiz, mas em vão. O ritual não foi apenas uma invocação, foi um pacto silencioso. E até hoje, toda vez que passo diante de um espelho, tenho a sensação de que algo me observa de volta. Hoje sei que certos rituais não foram feitos para serem realizados. Curiosidade pode abrir portas que nunca mais se fecham. E uma vez que a invocação é feita, a presença jamais vai embora. Terceiro relato: o ritual da casa abandonada. Nós só queríamos gravar um vídeo para o canal Exploração Urbana, mas saímos amaldiçoados. Era uma mansão antiga, isolada, cercada de mato alto. Diziam que ali funcionava uma seita nos anos 80. Nada confirmado, mas perfeito para um vídeo de exploração. Entramos com lanternas, câmera e coragem. No térreo, apenas móveis velhos, poeira e silêncio. Mas, no porão, encontramos o que não deveríamos: símbolos queimados nas paredes, velas derretidas e uma Bíblia queimada pela metade. No chão, palavras em latim escritas em tinta vermelha. Um dos meus amigos, rindo, leu em voz alta:
Na mesma hora, a porta do porão bateu sozinha. Ficamos presos. A temperatura caiu. As lanternas falhavam e, então, vimos uma sombra rastejava pelas paredes, como se tivesse vida própria. Ela se esticava, subia pelo teto, cercando a gente. As palavras começaram a ecoar, mas ninguém as repetia. Era como se as paredes falassem. Ficamos presos até o amanhecer. Quando a porta finalmente abriu, corremos. Desde então, não tocamos no assunto do ocorrido. Mas eu, desde então, acordo toda noite às 3 da manhã, com batidas na porta do meu quarto. 3 batidas, sempre 3. E quando abro, não tem ninguém. Não sei se com eles acontece a mesma coisa, mas creio que sim.